Grave foi a palavra que ele usou. A mãe apertou o celular contra o ouvido, como se isso pudesse amenizar o impacto daquelas 5 letras que pareciam pesar uma tonelada. Do outro lado da linha, o psicólogo não hesitou. A voz era calma, mas firme. O quadro do seu filho é grave. Grave? O que isso significava exatamente? Era uma sentença? Um aviso? Ou uma porta se fechando antes mesmo de ela entender o que havia do outro lado? O nome do menino é Caio, 7 anos. Olhos profundos, como quem enxerga mais do que diz. Um sorriso tímido que só aparecia nos momentos mais improváveis. E uma inteligência que ninguém parecia saber como acessar. Mas a frase do psicólogo ficava ecoando na mente da mãe. Grave. E foi só depois daquela consulta, quando todos pareciam desacreditar, que Caio fez algo que ninguém esperava. Uma resposta simples, vinda de um lugar que só ele conhecia, e que mudou tudo. Neste vídeo, vamos contar essa história. A de uma mãe que se recusou a aceitar um rótulo como sentença. A de um menino que, mesmo sem palavras, respondeu de forma brilhante. E a de como o entendimento sobre o autismo ainda precisa de mais escuta e menos pressa em julgar. Você está prestes a conhecer o Caio. E talvez, como nós, vá terminar esse vídeo com uma pergunta martelando no peito. E se fosse com meu filho? Caio nasceu numa tarde chuvosa de outono. Ainda na maternidade, a mãe, Mariana, já percebia algo diferente nele. Ele não chorou como os outros bebês. Apenas ficou ali, olhando em silêncio para o teto, como se estivesse ouvindo uma música que ninguém mais podia escutar. Nos primeiros meses, era um bebê tranquilo. Quieto demais, diriam alguns. Dormia bem, comia sem problemas, mas quase nunca fazia contato visual. Mariana ouvia os comentários da família, dos vizinhos, das mães no parquinho. Ele é na dele, né? Você precisa estimular mais esse menino. Será que ele escuta direito? Mas Mariana não se deixava abalar. Conhecia o filho como ninguém. Sabia que ele entendia o que acontecia ao redor. Apenas processava de outro jeito. Era só observar. Quando ela cantava uma música específica, ele sorria. Quando passava um caminhão na rua, ele cobria os ouvidos antes mesmo do som chegar. Quando via as luzes do poste piscando, parava tudo e ficava hipnotizado. Caio tinha uma rotina própria. Gostava de alinhar seus carrinhos por cor e tamanho. Fazia sempre o mesmo caminho pela casa e repetia frases de desenhos animados com entonação perfeita, mesmo sem nunca responder diretamente quando alguém o chamava. Na escola, tudo ficou mais difícil. Enquanto os colegas aprendiam a escrever o próprio nome, Caio se distraía com os padrões das telhas no teto ou com o barulho do ventilador. As professoras diziam que ele era diferente. Algumas achavam que era desatento, outras que ele estava apenas mimado. Mariana, cansada de explicações vazias, começou a buscar respostas. Leu, pesquisou, conversou com outros pais, até que, num grupo de apoio online, encontrou histórias semelhantes à de Caio. Histórias de crianças que viam o mundo por um prisma próprio. Histórias de autismo. Foi assim que, aos 6 anos, Caio passou pela primeira avaliação neuropsicológica. A espera pelo laudo foi angustiante. Mariana tentava seguir a rotina, mas tudo nela tremia. Ela queria entender o filho, mas mais do que isso, queria que o mundo o entendesse também. No dia da devolutiva com o psicólogo, ela entrou no consultório segurando forte a mão de Caio. O menino não disse nada. Apenas observava os livros na estante, organizados por cor, com um interesse quase técnico. E foi ali que tudo começou a mudar. A sala era silenciosa, decorada com brinquedos educativos e almofadas coloridas. Mas naquela tarde, tudo parecia cinza. O psicólogo, um homem experiente, de fala pausada e olhar técnico, segurava o laudo nas mãos como quem carrega um peso. Ele respirou fundo antes de falar. O caso do Caio é grave. Grave. A palavra ecoou como um trovão nos ouvidos de Mariana. Grave? Ela tentou se manter firme, mas as mãos começaram a suar. Caio, sentado ao lado, ainda fascinado com a estante de livros, não fazia ideia da tempestade que se aproximava. O psicólogo continuou. Os sinais indicam um transtorno do espectro autista de grau moderado a severo.
Ele apresenta dificuldades significativas na comunicação, na interação social e na flexibilidade de comportamento. O prognóstico é limitado. Era como se cada frase fosse uma pedra. Prognóstico limitado. Mariana sentiu o ar sumir. Tentou engolir o choro, mas a garganta fechou. Ela queria entender, mas tudo parecia um idioma estranho. Caio não era uma sentença. Ele era seu filho. Seu menino de olhos atentos e coração gigante. Mas ele é tão inteligente, ela arriscou dizer. O psicólogo assentiu como quem reconhece uma exceção que não muda a regra. Sim, ele tem áreas de hiperfoco, mas isso não compensa as dificuldades no funcionamento global. Mariana saiu dali em choque. Caminhou pela calçada de mãos dadas com Caio, sem saber para onde ir, apenas andando. As palavras do laudo se repetiam na cabeça, como um carrossel desgovernado. Na escola, a reação não foi melhor. É importante que a senhora entenda que talvez ele não consiga acompanhar a turma regular. Precisamos pensar no coletivo, e às vezes Caio tira a atenção dos demais. Não é culpa dele, mas está ficando inviável. Era como se a sociedade, uma a uma, fechasse as portas na frente deles. E a cada reunião, a cada novo relatório, Mariana se via mais sozinha. Amigos se afastavam, parentes opinavam sem saber. E até mesmo os olhares no supermercado, quando Caio fazia um movimento repetitivo ou se incomodava com um som alto, pareciam julgamentos silenciosos. Ela ouvia de todos os lados. Você precisa impor limites. Já pensou em uma escola especial? Ele precisa mudar. Mas no fundo Mariana sabia. Não era Caio quem precisava mudar. Era o mundo que precisava aprender a enxergar. Os dias seguintes foram envoltos num silêncio espesso. Mariana acordava cedo, mas permanecia longos minutos encarando o teto, como se procurasse uma resposta nas rachaduras da laje. As palavras do psicólogo ainda ecoavam em sua mente. Grave, limitações, barreiras, como se tudo já estivesse definido, como se não houvesse mais espaço para descobertas. Mas no coração de uma mãe, existe algo que a ciência não mede: intuição. E Mariana sentia, com cada batida do peito, que havia mais em Caio do que aquele diagnóstico revelava. Foi então que numa tarde fria e chuvosa de sábado, quando os pingos batiam compassados na janela e o céu parecia de chumbo, algo aconteceu. Mariana arrumava algumas caixas antigas no armário da sala, tentando distrair a mente, enquanto Caio permanecia quieto num canto do cômodo. Folhas de papel, lápis de cor, régua e uma concentração quase hipnótica. Ela passou várias vezes por ele sem dar muita atenção. Caio sempre gostou de desenhar, mas quando olhou de relance e viu os traços com linhas retas, nomes escritos em letra de forma perfeita e setas meticulosamente posicionadas, sentiu o coração bater diferente. Aproximou-se. Ajoelhou-se devagar ao lado do filho. Você desenhou isso agora, filho? Ele assentiu com um leve sorriso, quase envergonhado. Mas os olhos estavam vivos, brilhando. É o metrô daqui, e esse é de Paris, disse, apontando o outro papel. E esse é o de Nova York. Eu vi num vídeo, mas eu lembro tudo. Mariana ficou em silêncio por um instante, absorvendo aquilo. Os desenhos não eram simples. Eram mapas completos, detalhados, cada linha com sua cor exata, cada estação no lugar certo, com interligações precisas, símbolos, orientação espacial. Tudo da memória. Havia mais. Pilhas de folhas com circuitos elétricos, esquemas de brinquedos desmontados, desenhos de aeroportos com fluxos de tráfego aéreo. Tudo organizado com uma lógica invisível, mas clara. Como se aquele menino de 9 anos tivesse um sistema inteiro funcionando dentro dele, esperando por alguém que soubesse ouvir. Na segunda-feira seguinte, Mariana marcou uma nova conversa com o psicólogo. Chegou com uma pasta cheia de desenhos. Colocou sobre a mesa sem dizer nada. Ele folheou os papéis devagar, sem pressa, analisando cada traço com uma seriedade que ela ainda não tinha visto nele. Esses mapas, ele fez sozinho? Perguntou, quebrando o silêncio. Mariana assentiu. O psicólogo largou o último papel sobre a mesa e se recostou na cadeira. Por um instante parecia pensar no que diria. Isso é notável.
Você sabe que há engenheiros, arquitetos, até profissionais em mobilidade urbana que não têm essa precisão de memória visual e espacial? O que Caio tem é raro. Foi a primeira vez que Mariana ouviu a palavra raro associada ao filho sem o peso da limitação, mas com a beleza do extraordinário. Ela também levou os mapas à escola. Os olhares que antes passavam por Caio, como se ele fosse invisível, começaram a se deter. Um professor de geografia, em especial, se interessou. Pediu para conversar com o menino, que relutou no início. Mas bastou ouvir o nome de uma linha de trem japonesa para o brilho nos olhos reaparecer. A linha Yamanote, disse Caio. Ela circula em Tóquio. São 29 estações. Ela faz um loop completo. Começa em Osaka, depois vai para Gotanda, Meguro, Ebizu, e foi listando, um por um, em ordem, com pronúncia próxima do original. O professor, atônito, não disfarçou a surpresa, nem a admiração. Caio não precisava de perguntas longas, nem de entrevistas elaboradas. Ele falava quando se sentia seguro. E quando falava, era como abrir a porta de um mundo até então escondido. Na semana seguinte, a escola organizou uma pequena apresentação na biblioteca. Chamaram Caio para expor seus mapas. Ele ficou em dúvida. Hesitou, mas aceitou, com a condição de que não precisaria falar para todos. Mariana o ajudou a montar os mapas em cartolinas. O professor de geografia colocou uma legenda explicativa ao lado, e os alunos passaram, um a um, observando aquele universo desenhado por um menino que dias antes era visto como um problema. Os comentários começaram a surgir. Foi ele que fez isso? Como ele lembra de tudo? Olha esse aqui, tem até o horário de cada linha. Pela primeira vez, Caio não era o centro da piada. Era o centro da atenção. Positiva. A escola não se transformou da noite para o dia. Ainda havia ruídos, falta de preparo, profissionais sem formação para lidar com o espectro. Mas algo havia mudado, definitivamente. Mariana olhou o filho naquela tarde, observando em silêncio enquanto outros alunos analisavam seus mapas com fascínio. E teve certeza. Caio não precisava ser moldado. Precisava ser acolhido, como era, com sua forma única de ver e organizar o mundo. Seu filho não era um enigma, era uma resposta. Uma resposta que finalmente começava a ser ouvida. A notícia sobre o talento de Caio se espalhou mais rápido do que Mariana poderia imaginar. Primeiro foram os professores que começaram a adaptar suas abordagens. A coordenadora sugeriu que Caio criasse um projeto visual para apresentar nas aulas de geografia. Algo simples, só para estimular sua expressão. Ele topou. Na semana seguinte, o menino levou para a sala uma maquete detalhada da linha férrea de São Paulo, feita com papel, papelão e muita dedicação. Ele mesmo explicou cada parte com poucas palavras, mas com firmeza. Os colegas, acostumados ao silêncio de Caio, estavam hipnotizados. Ele montou isso tudo sozinho? Murmurou uma aluna encantada. Olha como ele sabe as conexões, os nomes, até os horários, exclamou outro. Não houve zombarias naquele dia, houve aplausos. Na semana seguinte, a escola o convidou para participar da Feira do Conhecimento. Caio aceitou, com uma condição. Queria fazer um painel interativo com os mapas das principais linhas de trem do mundo, onde os visitantes poderiam pressionar botões e acender luzes indicando rotas e curiosidades. Mariana ajudou no que pôde, mas a estrutura, o conceito, os cálculos, tudo era dele. No dia da feira, pais, alunos, professores e até funcionários da secretaria paravam diante da apresentação. O menino que não se comunicava agora guiava as pessoas pelo mundo através de trilhos e mapas mentais. Um pai comentou, visivelmente emocionado. Ele fala com os olhos e com a mente. A gente é que nunca soube escutar. Até o psicólogo apareceu, convidado pela escola. Observou tudo em silêncio. E quando Caio terminou de explicar como os trens de alta velocidade do Japão são sincronizados com precisão milimétrica, ele apenas disse: grave, é o erro que a gente comete quando rotula uma criança antes de compreendê-la. Mariana chorou, mas foi um choro diferente. Não de dor, de alívio, de orgulho. Ela olhou para o filho e pensou em tudo que tinham enfrentado. Os olhares, os julgamentos,
talvez ele não consiga. E ali estava ele, provando que não só conseguia, como podia ir além, do jeito dele. Na volta para casa, depois da feira, Mariana e Caio caminharam de mãos dadas. Ela não disse muito. Ele também não. Mas os dois sabiam. Aquele era um novo começo. O caminho seria longo, sim. Ainda haveria desafios, dias difíceis, incompreensões. Mas agora existia algo que não havia antes: reconhecimento, aceitação e respeito. Quantas crianças como Caio ainda passam despercebidas? Quantas são caladas antes de terem a chance de se expressar? Quantas são julgadas apenas por não seguirem o modelo esperado? O autismo não é uma sentença. É uma forma única de perceber e interagir com o mundo. E muitas vezes, por trás do silêncio, há um universo inteiro esperando para ser traduzido. Se você é mãe, pai, professor ou alguém que convive com uma criança atípica, lembre-se: o que parece um obstáculo pode, na verdade, ser uma porta. Uma oportunidade de enxergar além do óbvio. E se fosse com você? Se fosse o seu filho sendo olhado apenas pelo que não faz? Ou sendo medido por padrões que não foram feitos para ele? O olhar que muda tudo é aquele que não procura o que falta, mas o que existe. E o que existe, no caso de Caio, é grande demais para ser ignorado.